Boa tarde, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero já pedir aos meus amados irmãos em Cristo Jesus que bote seu likezinho, seu joinha, né? Se inscreva no nosso canal, aonde a gente vai aprender um pouco dos livros sagrados, né? Os 5 livros a qual escreveu Moisés, né? Inspirado por Deus, né? E nesta tarde eu queria mostrar, meus amados irmãos, que eu estou aqui com um desses livros, né? A qual vocês podem dar uma olhada no dicionário bíblico, né? A qual nós vamos aprender hoje a história de Moisés, né? Onde qual Moisés eles ensina num desses livros, que é o primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, né? E é onde fala também, né, a obediência do homem com Deus, né? Fala do amor de Deus e também fala, né, que Deus ele nos deu os livros e arbítrio, né, para que a gente venha saber o que a gente vai fazer, né, para que não venha entristecer o Espírito Santo de Deus. Vamos lá para a leitura. São partes definidas, construir entre 2 unidades essencial do casal humano. A relação especial que Deus estabeleceu com Adão e Eva se define com permanente amizade oferecida, louvado seja Deus, para se aceitar livremente Deus, o Criador de tudo, o soberano absoluto do universo, ofereceu a sua amizade, estendendo a seres humanos, livre para aceitá-lo ou rejeitá-lo. Porém, vemos que a rebeldia de seres humanos no Éden, Adão e Eva querem ser igual a Deus. Aleluia. Quebra essa amizade e fecha o acesso à árvore da vida e abrindo as portas do império do pecado, cujas consequências é o que? Sofrimento e morte. Amém? Segunda parte de Gênesis, no capítulo 12, 50, fala sobre a história de Abraão. Né? Se você abrir a sua Bíblia lá em Gênesis 12, você vai se deparar com a história de Abraão. Amém? Representa o começo de uma nova etapa, desenvolvimento da humanidade. Uma etapa em qual Deus atua no sentido de libertar os seres humanos das situações e a qual o pecado conduzia a história em uma nova fase, quando Deus chama Abraão e promete fazer dele uma grande nação. Ele confirma essa promessa, estabelecendo uma aliança segundo a qual em Abraão seria bendito toda a sua família da terra. Quando Abraão morreu, o seu filho passou a ser depositório de promessa, depois de que Isaac e Jacó, por ocasiões de um mistério episódio em Peniel, aleluia, em Peniel, recebeu o nome de Israel, aquele que luta com Deus. E seu nome foi usado mais tarde para identificar as 12 tribos, depois o reino do norte e finalmente as nações israelitas em sua totalidades. A partir do capítulo 27, temos também a história de José. Se você abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27, você vai se deparar, 37, perdão, você vai se deparar na história de José, a qual foi vendido para os seus irmãos, pelos seus irmãos, e se tornou governador do Egito. Amém? Vamos lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A partir do capítulo 37, temos a Finetes, história de José, filho de Jacó, vendido
por seus irmãos, como escravo e levado ao Egito. José caiu nas garras de Faraó, que reinava. Capítulo 41. Amém? Este relevou ao segundo posto no governo, pois permitido lhe trazer para perto de si no Egito o pai e os familiares. Quando Jacó se aproximou da morte, abençoou Efraim e Manassés e os filhos de José, e Deus chama para junto de si os próprios 12 filhos, para lhe dizer o que lhe sucederá na parte final dos dias. Ele permanecia em pormenores uma série de profecias, todas elas tendo desde então um cumprimento notável. Depois de assim abençoou seus 12 filhos da tribo, 12 tribos, de dar ordens sobre os próprios enterros, futuro na terra de promessa. Jacó morreu da idade de 147 anos. José continuou a cuidar de seus irmãos e da família dele, até sua morte, da idade de 110 anos, tempo em que represa a sua fé, no sentido de que Deus livrará outra vez Israel para sua terra, e pede que também seus ossos sejam levados para aquela terra de promessa. Louvado seja Deus, né? E no final, onde José pede, né, um pedido dele, que quando nós for começar a ler a segunda parte dos livros de Moisés, né, desse Pentateuco, vamos ler o livro de Êxodo, aonde Moisés enterra, né, os ossos de José, quando ele liberta o povo israelita, né, das mãos de Faraó. Tá bom? Fica na paz e na graça. Vamos estudar um pouco o livro de Gênesis, né, dessas partes que eu indiquei, meus amados irmãos, para a gente saber um pouco mais da história, né, de Adão e Eva, né, de Abraão, Isaac, Jacó, José, né, até nós chegar aqui no livro de Êxodo. Fica na paz e na graça, que Deus te abençoe no nome santo de Jesus.